Olá pessoal, vamos passar para a parte 2 da resolução de questões do concurso do SESAC 2019 pela banca IBFC. Continuando aqui, a gente parte para a questão 18, praticantes de uma das modalidades esportivas que cresce a cada ano. A corrida de rua tem demonstrado forte correlação com a incidência de lesões no tendão do calcâneo. O ultrassom terapêutico é amplamente utilizado para tratar e auxiliar no reparo destas lesões tendíneas. Quanto ao efeito dessa terapêutica no reparo tecidual, assinale a alternativa incorreta. Então, a eficácia, a terapêutica do ultrassom, qual dessas alternativas aí seria incorreta quanto a essa eficácia? Será que na alternativa A, o ultrassom teria eficácia em promover a ação anti-inflamatória? Sim, tem sim. B, o ultrassom ele teria essa capacidade de desarranjar as fibras de colágeno? Essa seria uma ação terapêutica dele? De jeito nenhum. Então, de cara, já encontramos aqui a nossa resposta incorreta. E vamos analisar aqui por desencargo de consciência a C e a D. Sintetizar fibroblastos, sim, com certeza. E D, estimular a angiogênese, também está correto. E como queríamos a opção, a alternativa incorreta, seria a nossa alternativa B. Vamos lá? Passando para a questão 19 e 20, que faremos de acordo com esse texto que nos foi dado aí acima. No ano de 2019, Neymar foi cortado da seleção brasileira e não pôde participar da Copa América devido a uma fratura incompleta na região proximal do quinto metatarso, decorrente de uma entorse de tornozelo. Esse tipo de lesão representa um problema importante em atletas de futebol profissional, pertinente ao tempo necessário para a recuperação e retorno às atividades desportivas. Questão 19. Assinale a alternativa que identifica corretamente a fratura do quinto metatarso. Então, o nome que se dá à fratura desse quinto metatarso, você teria que saber de mente aí, né? Para que você pudesse responder isso aí sem nem pestanejar. E seria a alternativa C, a fratura de Jones, ok? Logo no próximo slide a gente vai dar uma diferenciada nesses tipos de lesões, mas infelizmente é uma espécie de questão de decoreba que você tem que saber mesmo. Se você não souber o nome, você não consegue responder, ok? Então vamos lá, questão 20. Sobre o mecanismo de lesão que provoca este tipo de fratura, assinale a alternativa correta. Bem, qual é o movimento que a gente realiza que deixa o nosso corpo vulnerável a esse tipo de fratura que o Neymar sofreu? Seria a alternativa A, pela flexão plantar e a adução no antepé? É exatamente essa, gente, não tem nem para onde correr, ok? E vamos lá analisar as outras. Flexão plantar e a abdução do antepé. Não é ela, ok? É a adução do antepé. C. Dorsiflexão plantar. Não é a dorsiflexão plantar, ok? Nem muito menos a eversão. D. Eversão do tornozelo e abdução do antepé. Também não, ok? Então, descartamos todas elas, ficamos exatamente com a alternativa A. Então, para que vocês possam ver aí a fratura de Jones, ela aí comete o quinto metatarso, ok? E para que a gente possa diferenciar ela dessas outras aqui, a fratura de Salter-Harris, ela acomete a placa epifisária. A fratura de Lisfranc, por sua vez, ela é caracterizada por uma fratura que pode acometer também um desvio no médio pé que rompe uma ou mais articulações tarso-metatársicas. E a de Coles é a fratura da extremidade distal do rádio. Questão 21.
acerca da região metadiafisária do quinto metatarso, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. 1. É uma área de alto impacto e sobrecarga durante a marcha. Sim, ela é uma área de alto impacto. 2. É um local com aporte sanguíneo insuficiente. Você pode ficar em dúvida, como eu também fiquei, e sim, é um local de suporte sanguíneo insuficiente, tá? E 3, é uma região de baixa prevalência de refratura e pseudoartrose. Na verdade, existe uma alta prevalência tanto na questão da fratura quanto da refratura, ok? Então, temos aí questão 1 e 2 sendo as corretas. Então, marcaríamos a alternativa B. E se você teve dúvida acerca sobre esse assunto, dessa região do nosso pé, você pode pesquisar por esse artigo científico aqui e ele vai te dar todas as respostas e vai explorar bem esse assunto aí. 22. Quanto ao tipo de recurso terapêutico utilizado para promover um eficiente remodelamento ósseo e, consequentemente, reduzir a incapacidade associada à fratura, assinale a alternativa correta. Bem, qual desses recursos aqui a gente pode usar para a finalidade que a questão nos dá? O ultrassom de alta intensidade e o laser de baixa intensidade? Não. Ultrassom de baixa intensidade e laser de alta intensidade? Não. Ultrassom e laser ambos de alta intensidade? Também não. E, finalmente, ultrassom e laser ambos de baixa intensidade. Aí sim chegamos na nossa alternativa correta. E veja que aqui a gente não tem muito o que ficar explorando a questão, porque ambos o fisioterapeuta usa esses equipamentos na sua versão de baixa intensidade, ok? Então vamos lá, vamos passar para a questão 23, que diz assim: considerando os benefícios e as indicações da hidroterapia, analise as afirmativas abaixo. 1. A terapia aquática de baixa a moderada intensidade melhora a dor, a fadiga, os tender points ativos e a qualidade de vida de mulheres com síndrome fibromialgica. Com certeza está correta, ok? Segunda afirmação: o exercício aquático em pacientes com osteoartrose de joelho apresenta desvantagens em comparação com o exercício praticado em solo, pois as propriedades físicas da água ativam os receptores de dor. Completamente equivocada essa afirmação, porque o exercício aquático em pacientes com osteoartrose, pela propriedade física da água de diminuir o peso do corpo, né, enquanto ele está imerso, faz com que as cargas sejam diminuídas e o exercício ele seja bem otimizado em comparação se a gente fosse fazer um exercício em solo com esse paciente. Então, é extremamente benéfico o exercício aquático para pacientes com osteoartrose. E a 3 diz o seguinte: a hidroterapia não tem efeito positivo sobre a dor. Aí a gente já pode parar, porque isso está completamente equivocado, beleza? Como assim a hidroterapia não tem efeito positivo sobre a dor? Ela tem sim, com certeza, ok? Então não precisa nem ler o resto, porque a gente já sabe que está errado. Então aqui nós temos somente a alternativa 1 como correta, ou seja, a alternativa A seria a nossa resposta. Questão 24. Uma mulher com 45 anos, após intervenção cirúrgica de abdominoplastia para remoção da flacidez abdominal, comparece ao consultório do fisioterapeuta especializado em dermatofuncional. Em relação a essa paciente, o fisioterapeuta decide tomar as seguintes providências: 1. Elaborar um programa de tratamento após a anamnese e avaliação minuciosa.
obviamente, né? 2. Definir recursos fisioterapêuticos que melhoram a circulação venolinfática. Com certeza, logo depois de uma boa avaliação, vem a definição de que recursos se vai usar para melhorar a condição desse paciente. E a 3, prescrever anti-inflamatórios e anestésicos para a iontoforese. Aí é onde entra a seguinte questão. Segundo o Código de Ética Profissional da Fisioterapia, aprovado em 1978, ou são proibidos ao fisioterapeuta certas providências. A esse respeito, assinale a alternativa correta. Bem, quer saber o que é proibido aqui? Dessas 3 afirmativas, obviamente que a única que é proibido é a 3, de prescrever anti-inflamatórios e anestésicos, de forma alguma. Afirmativa completamente equivocada. Então, a nossa resposta, a nossa alternativa que a gente procura, a única alternativa que é proibido é apenas a afirmativa de número 3. Questão 25. A drenagem linfática manual é uma técnica de massagem fundamentada na anatomia e fisiologia do sistema linfático, utilizada para drenar líquidos excedentes do espaço intersticial. Quanto ao efeito fisiológico deste procedimento, assinale a alternativa incorreta. Então, a única alternativa incorreta que tem dentre estas seria qual? Em relação à drenagem linfática manual. A drenagem aumenta a contração dos linfângios? Com certeza que sim. B. Reduz a absorção de proteínas pelos capilares linfáticos? Vamos deixar isso para daqui a pouco. Reduz a hipertensão microlinfática? É claro que reduz, porque se eu estou tirando o excesso, então aquela tensão nos vasos vai ser diminuída. E D, melhora a capacidade de distensão do tecido cicatricial, com certeza. Então, por eliminação, caso você tivesse dúvidas, acho que ficaria mais fácil você deduzir que a única alternativa incorreta, e que é o que a gente procura aqui, seria a B, de reduzir a absorção de proteínas nos capilares linfáticos. Na verdade, ela aumenta a absorção de proteína nos capilares, ok? Então, se você teve alguma dúvida referente a essa questão, pesquise sobre este estudo, tá? Aí no Google, leia e você vai ter todos os benefícios que a drenagem linfática manual pode promover para um paciente com câncer de mama, e você encontrará essa resposta aí, ok? Vamos lá? Questão 26. Um agricultor de 43 anos sofreu traumatismo raquimedular após um acidente com trator, com lesão completa em nível de L2. Quanto ao tipo de órtese que o paciente poderá utilizar para atingir a deambulação terapêutica, assinale a alternativa correta. Bem, a gente está falando de um paciente que sofreu uma lesão completa de L2, então ele não faz que movimento? Ele tem dificuldade de fazer o movimento de flexão do quadril, ok? Então, uma órtese submaleolar não vai promover nenhum benefício para o paciente, ok? Alternativa A descartada. B, uma órtese de tornozelo e pé ok, mas ela fica muito ainda abaixo do joelho, né? E seria interessante a gente pegar o joelho também. Então, nós temos aí como questões que englobam essa articulação do joelho, que é importante quando a gente fala em uma lesão de nível de L2. Temos a C, que é uma órtese que ela pega o joelho, o tornozelo e o pé, que seria a cáfala.
Mas também tem uma órtese que é bem interessante a gente analisar, que é a órtese do tutor longo com cinto pélvico, né? Que ele vai pegar todo o membro inferior ali. Acontece que a órtese de joelho, tornozelo e pé, ela dá uma melhor liberdade em comparação à do tutor longo para essa questão da deambulação terapêutica. O paciente ele consegue deambular melhor e por mais tempo usando esse tipo de órtese. Então, teríamos a questão C como alternativa correta. Questão extensa, ok? Vamos lá. O fisioterapeuta do serviço de atenção domiciliar, ao avaliar uma paciente idosa na residência, a encontrou restrita ao leito, submetida a oxigenoterapia domiciliar, dispneia com movimentos torácicos paradoxais, utilizando musculatura respiratória acessória, e durante a ausculta pulmonar pode-se verificar murmúrio vesicular diminuído. O exame da espirometria diagnosticou doença pulmonar obstrutiva crônica, ou seja, DPOC, no estágio muito grave, GOLD 4. A paciente não apresenta apoio familiar suficiente, encontra-se anoréxica e com episódios de confusão mental. Diante da situação apresentada, assinale a alternativa que identifica corretamente a conduta fisioterapêutica. Então, vejo que dentre essas alternativas aí, não existe nenhuma alternativa que seja errada propriamente dita, mas nós temos que encontrar uma que case perfeitamente com o quadro desta paciente. Então, não seria legal, neste momento, realizar um programa de exercício para membros superiores, inferiores, com o objetivo de melhorar a capacidade respiratória e aumentar a participação da paciente nas atividades diárias. A paciente está completamente acamada, ela não consegue fazer praticamente nada sozinha, né? É o que dá a entender aí. Então, a gente descartaria de cara essa opção. B. Elabora exercícios respiratórios para reexpansão pulmonar com o objetivo de melhorar as trocas gasosas. Bem, aí a gente tem um grande impasse. Seria até uma das alternativas, eu disse que não haveria nenhuma incorreta, mas eu acho que essa entra como incorreta aí, por falar em reexpansão pulmonar. Na verdade, o paciente com DPOC, ele tem dificuldade de colocar o ar para fora. Então, reexpansão pulmonar nesse tipo de paciente não seria tão interessante nesse momento. C. Implementar um programa de exercícios embasados nas causas individuais de limitação ao exercício, com o propósito de gerar um aumento do trabalho respiratório. Enfim, está meio... não casa direito, mas se você vê a D, olha só, as condições apresentadas são indicativas de internação, e o fisioterapeuta deverá encaminhar a paciente ao serviço de emergência. Pessoal, sim, tá? Veja que a paciente está com todo esse suporte ventilatório, com um quadro gravíssimo, já encontra-se anorexia e tendo confusão mental, e veja só, em casa, não, esse paciente deveria já estar internada, tá? Para que ela pudesse ter um suporte profissional, multiprofissional, melhor dizendo, para auxiliá-la, né? Então temos aí a alternativa D como sendo a correta. Então, vamos para a questão 28, que diz o seguinte: em relação aos testes clínicos utilizados na avaliação da articulação do punho e mão, considere as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiro ou falso. O teste de Filkerstein consiste em realizar um desvio lunar do punho, mantendo o polegar aduzido e fletido na palma. Até aí tudo bem. E, continuando, diz o seguinte: o teste é positivo a tenossinovite estenosante de Kevin. Até aí correto. Se produzir dor na tuberosidade ulnar. Bem, encontramos o erro exatamente na questão do local da dor. Não é aí que a dor deve ser produzida. Se for um teste e der indicativo positivo,
Essa dor deve ficar mais ou menos ali na tabaqueira anatômica, tá? Que se localiza a pouco abaixo ali do polegar, ok? Então, vamos passar aqui para a próxima, que diz o seguinte: no teste de Fallen, o paciente flexiona os punhos maximamente, mantendo os dorsos da mão em contato e retém esta posição por 1 minuto. A presença de formigamento do polegar, indicador e metade do anelar é sinal clínico para diagnosticar a síndrome do túnel do carpo. Está correta. Verdadeiro. O teste de Allen avalia o suprimento sanguíneo tanto da artéria radial quanto da artéria ulnar. O paciente é orientado a abrir e fechar a mão várias vezes e, estando o paciente com a mão fechada, o fisioterapeuta comprime seu pulso vigorosamente sobre as artérias para ocluí-las. Quando o paciente abre a mão, o fisioterapeuta libera uma das artérias e a mão deve enrubescer. Imediatamente, se a mão não retorna à cor ou faz vagarosamente, a artéria estará parcial ou completamente obstruída. Está verdadeiro também. Então, temos somente a primeira afirmativa como sendo falsa. Então, a nossa alternativa correta seria a alternativa C. 29. O espaço é formado pela intersecção de duas linhas que se cruzam no centro da patela, uma linha direcionada da espinha ilíaca anterosuperior ao centro da patela e outra da tuberosidade anterior da tíbia ao centro da patela. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna. Então, pessoal, quando a gente fala ângulo e quando a gente fala em patela, a gente tende a lembrar do ângulo Q. Não tem nem o que discutir com isso, pessoal. É só olhar para essa figura aí e você vai identificar que a gente fala do ângulo Q. Ok? Vamos lá. Vamos passar aqui para a questão 30. Em relação aos recursos fisioterapêuticos de eletrotermofototerapia, na verdade ele falou aqui eletrotermoterapia, desculpa, analisar as alternativas abaixo e assinale a alternativa correta. 1. A teoria das comportas vem sendo utilizada ao longo dos anos para explicar a ação do TENS no controle da dor. Corretíssimo. Sempre que a gente lembra de dor, lembra de TENS, a gente deve lembrar de teoria das comportas, principalmente quando se trata de concurso público. Concursos públicos adoram em falar em TENS e teoria das comportas. 2. As ondas do ultrassom, ao penetrarem no tecido, provocam vibrações em nível celular, acelerando a velocidade de difusão de íons através da membrana celular e o intercâmbio de fluidos, melhorando o metabolismo celular e o quadro álgico. Com certeza está correto, ok? 3. O laser tem efeito anti-inflamatório ao estimular linfócitos, mastócitos e o ATP mitocondrial, desempenhando um importante papel na reparação de tecidos injuriados. Também está corretíssima. Então, temos aí a alternativa D como alternativa correta. Ok? Então, fique agora com a nossa parte 3.